Ele que diz a seu pai: o que você gerou, ou a sua mãe, o que você deu à luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. A respeito das coisas vindouras, você me pergunta sobre os meus filhos, ou me dá ordem sobre o trabalho das minhas mãos? Fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus, e eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantarei esse homem em minha retidão, farei direito todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento, nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor: os produtos do Egito e as mercadorias da Etiópia e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e lhe pertencerão, ó Jerusalém. Eles a seguirão, acorrentados passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de você e lhe implorarão dizendo: certamente Deus está com você e não há outro, não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente tu és Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos, juntos cairão em constrangimento. Mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Amém. Palavra do Senhor, que de fato Ele possa ministrar os nossos corações, como bem orou o nosso irmão Fernando. Esse é o nosso Deus magnífico, esse é o Deus a quem servimos, esse é o Deus a quem adoramos, esse narrado pelo profeta Isaías. E esse texto nos ensina que o soberano Criador dos céus e da terra exige adoração irrestrita à sua pessoa. O Deus soberano, Criador dos céus e da terra, exige adoração irrestrita à sua pessoa, porque Ele é o soberano da história. O Senhor nosso Deus é aquele que controla todas as vidas, todas as eras, todas as nações e todos os impérios que já nasceram e ainda os impérios que provavelmente nascerão, caso Jesus não volte antes. Porque o nosso Deus, o soberano Senhor, exige adoração única e irrestrita. É interessante como o capítulo 45 está colocado dentro do texto profético de Isaías. Dizem os estudiosos que do capítulo 1 até o capítulo 39, o profeta Isaías é usado por Deus para profetizar a disciplina do Senhor sobre o seu povo Israel, que tinha quebrado o pacto. Lembra lá Deuteronômio 28, quando o Senhor coloca diante de Israel a vida e a morte, a bênção e a maldição, e se porventura eles desobedecessem ao Senhor, o Senhor levantaria um povo e os levaria exilados para fora da terra prometida, para bem longe, e lá se tornariam escravos de uma nação que eles nunca antes ouviam falado. Do capítulo 40 ao capítulo 55, Isaías começa a ser usado pelo Senhor para profetizar bênçãos de salvação sobre a nação de Israel. E o capítulo 45, onde aqui está inserido o nosso texto, é o capítulo onde é profetizado a respeito de um indivíduo que Deus levantaria para salvar o seu povo: Ciro, o rei da Pérsia. Por isso, a primeira verdade para a gente precisa aprender nesta noite, para adorarmos o Deus soberano, aquele que exige adoração irrestrita, é porque Ele é o Deus da história. Ele é o Deus que controla a história atual. Ele é o Deus que controlava a história do seu povo Israel. E esse texto e essa narrativa, quando o versículo 1 diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar nações diante dele, arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Esse foi o homem que Deus levantou para fazer e derrubar a nação da Babilônia. Ciro invadiu a Babilônia no ano 539 a.C.
Isaías está profetizando essa aqui no ano 740 a.C., ou seja, 200 anos antes de acontecer os eventos. Deus havia profetizado por boca do profeta Isaías que ele levantaria um sujeito que salvaria o seu povo. E é interessante o termo que a Bíblia usa, que Deus usa para Ciro. Ele chama Ciro de ungido, o meu ungido. Lembra que a palavra ou que a unção só podia ser usada nas Escrituras? Até hoje é assim, viu, gente? Eu vejo pessoas ungindo, mas não pode fazer isso, outras pessoas, de acordo com o texto de Êxodo 34. No Antigo Testamento, somente reis, sacerdotes e profetas eram ungidos, e esses indivíduos eram usados tão somente para o serviço do Senhor. E ungido, a palavra Machia é a palavra que é traduzida para o português como Messias, ou seja, ungido significa o Cristo. Olha que louco! O que é que Deus está fazendo? Deus está chamando esse rapaz, esse Ciro, esse homem, esse rei do Império Medo-Persa, está chamando ele de Cristo. Por quê? Porque Deus estava levantando esse indivíduo para salvar o seu povo. E aqui aprendemos que esse Deus da história levanta quem Ele quer para promover salvação ao seu povo. Irmãos, irmãs, Deus continua controlando a história e Ele continua levantando circunstâncias, situações e pessoas para promover salvação na sua vida, libertação na sua vida, ainda que esse indivíduo nem da igreja seja e nem reconheça Deus. Porque vai passar, meu irmão, Ele é o Senhor da história que levanta quem Ele quer. Eu fico imaginando os líderes judeus, quando Isaías estava profetizando essa palavra e dizendo: olha, não vai ser nenhum israelita, não vai ser nenhum descendente de Davi, não vai ser nenhum rei guerreiro, não vai ser nenhum Salomão, nenhum Josafá, nenhum Ezequias, ninguém do povo de Israel, mas vai ser um indivíduo que ninguém de vocês conhece, porque ele é um pagão, ele não me conhece, ele não me reconhece, mas será ele quem eu vou levantar para salvar vocês. Deus, meus queridos, é o Deus que controla a tua história particular, é o Deus que guia, que controla, que age, e Ele promove salvação de onde menos esperamos. Ele inclusive nem cabe na nossa caixinha teológica às vezes, porque de acordo com a literatura bíblica do Antigo Testamento, isso aqui é um absurdo, Deus levantar Ciro. Sabe como é que Ciro conquistou a Babilônia? Dizem os historiadores que Ciro foi tão mala, não sei se essa é uma palavra boa para usar para um rei, para um monarca, mas ele foi tão inteligente, tão astuto. Dizem ainda os historiadores que as muralhas da Babilônia dava para passar 2 caminhões e ainda um carro, uma carroça no meio, de tão grossa que era, de tão larga que eram as muralhas da Babilônia, ao ponto deles pensarem que nunca seriam destruídos. E aí Daniel é profetizado que a Babilônia seria conquistada sem que se derramasse um pingo de sangue. E exatamente naquela noite que Belsazar estava lá comemorando no livro de Daniel, foi exatamente naquela noite que Ciro estava entrando pelos aquedutos da cidade e conquistou a Babilônia sem jogar uma flecha sequer. Extraordinário como Deus faz isso. E Ciro conquista a Babilônia no ano de 539 a.C. e mais ou menos 2 ou 3 anos após, ele promove o edito libertando o povo judeu e mandando eles de volta para sua terra. O mais fantástico ainda, se você vir nos textos de Esdras, Neemias e até mesmo de Esté, o Senhor, o Deus do pacto, o único Deus, estava fazendo com que até o Império Medo-Persa fizesse e investisse na construção ou na reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo de Jerusalém. Esse Deus é um Deus tremendo que faz coisas muito mais do que pensamos ou imaginamos, conforme diz o apóstolo Paulo, porque
Ele levanta quem quer para realizar os seus propósitos em favor dos seus. Observe o versículo 4, quando o texto diz o seguinte, no final do versículo 3 fala: para que você saiba, Ciro, que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Para quê? Por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel. Gente, é verdade que Deus tem a graça comum que sustenta todas as pessoas que estão no mundo. Os muçulmanos, o pessoal lá do Estado Islâmico, os católicos romanos, os espíritas, os budistas, os macumbeiros. A graça comum de Deus está sobre todos eles. Deus concede vida, Deus concede alimento, Deus concede saúde, Deus concede prosperidade. Esse é um fato que as Escrituras narram como verdade inegável. No entanto, e tão somente no entanto, para o seu povo, para os seus, Deus trabalha de uma forma especial. Ele pega toda a conjuntura histórica, política e cultural, ainda que nós não entendamos no primeiro momento, para abençoar o seu povo, nós que fomos por ele eleitos, escolhidos. Sabe por que Ciro subiu ao trono da Média e da Pérsia? Não foi para fazer a Média e a Pérsia serem o império que foram. Não foi para destruir a Babilônia. Não foi para promover todo um cenário mundial de paz, como o Império Medo-Persa fez há muitos anos atrás. Deus levantou esse sujeito, Deus levantou esse rapaz Ciro para somente uma intenção: libertar Israel do cativeiro. Deus, ele move céus e terra para abençoar o seu povo, porque a palavra do Senhor diz em Hebreus que o nosso Deus, ele é galardoador, ele gosta de presentear, ele se mostra salvador, ele se mostra poderoso, ele se mostra grande, como nós cantamos há pouco, e ele faz isso se utilizando daquilo que a gente nem pensa e nem imagina que ele poderia promover salvação. O sujeito que fez a cirurgia na minha cabeça, o médico, novinho rapaz, eu estava trabalhando com a minha filha para ela ser missionária. E aí, quando eu fui conversar com esse médico, e ele disse que cobrava 60 mil reais a cirurgia, eu falei assim: Isabela vai ser missionária mais não, vai ser cirurgiã de cabeça, neurocirurgia, missionária não vai ser mais. Ele não é crente, gente. Eu entreguei as minhas mãos a um sujeito que não é crente, porque o Deus magnífico que controla a história estava sobre esse sujeito e as capacidades técnicas e médicas desse indivíduo. E eu agradeço muito a ele, porque Deus o usou para salvar a minha vida. Olha, e usou mesmo, porque como era 60 mil reais, não sei se vocês se lembram, a cirurgia, eu chorei, eu disse que eu era do Nordeste, que eu passava fome, era seco lá no Nordeste, para ver se ele se apiedava de mim. Fui lá no hospital, fiz tudo isso, chorei. Aí o povo baixou de 60 para 50 mil. Mas uma boa. Eu disse que lá no Nordeste tudo que se mexe a gente come, porque tem que ser assim. Mas Deus é o Deus da história, gente. Deus, ele levanta pessoas, circunstâncias. Para vocês terem uma ideia, esse dinheiro, 45 mil reais, que no final das contas foi a cirurgia de uma forma geral, ele falou na última consulta que eu fiz, ele falou assim: Yuri, olha só, você tem que fazer essa cirurgia para ontem, o seu cérebro está inchado, eu não sei como que você está vivo, não sei como você está acordado, já era para você estar em coma. E ele falando para mim e a minha esposa lá no consultório, ele falou: olha, eu te garanto te devolver para a tua família se tu tiver acordado, mas se tu entrares em coma, eu não garanto que você volte com vida da cirurgia. A minha esposa saiu chorando e tal, e eu falei assim: doutor, eu não tenho dinheiro não, macho. Apelei para o nordestinês: toma meu braço direito como garantia de que eu vou pagar esses 45 mil reais aí que você está querendo, esses 50 mil que você está querendo aí, junto com as coisas, e a gente vai fazer a cirurgia. Yuri, ó, faça o mais rápido possível, levante esse dinheiro o mais rápido possível. E aí eu tinha marcado, descrente como eu sou,
a cirurgia para um mês dali para frente, exatamente porque eu já estava em conversa com o pastor João em conversa comigo, o pastor Luiz César, lá do seminário, para fazer esse movimento com a denominação. Gente, em uma semana já dava para fazer a cirurgia, e eu fui ligado para o hospital, e a cirurgia foi feita em menos de uma semana, porque o nosso Deus é o Deus da história, que controla tudo e todos. Não temos por que descrer, gente. O nosso Deus é poderoso. Ele levanta pessoas, levanta circunstâncias, levanta a igreja, levanta descrentes, levanta adoradores do diabo para promover salvação para quem é filho dele, para quem pertence ao povo dele, porque o nosso Deus é o Deus da história. Ele é o Deus magnífico, ele é o soberano criador que exige adoração irrestrita, porque ele é o Deus da história, ele é o Deus da realidade atual. Mas ele não é apenas o Deus da história, da realidade atual. Pode passar, jovem mancebo. Ele também é o Deus da meta história. É o Deus, pode segurar um pouquinho. Ele é o Deus da meta história. Diz o versículo 6 ao versículo 12. O texto vai dizer: de forma, ó Ciro, que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. E o Senhor vai falando dos céus elevados que Ele criou, da terra que tem que brotar retidão, de nós que somos os seres criados, pensantes, intelectuais, que podemos questionar a criação dEle. Ele também vai falar da gente, e Ele vai falar de tudo que Ele criou. O nosso Deus é o Deus da meta-história. Gente, também como nós cantamos há pouco, há muito mais entre os céus e a terra do que imagina a nossa vã filosofia, como já diria um filósofo. Muito mais coisas. Os nossos olhos não conseguem enxergar toda a realidade que a gente vive e experimenta. Por isso que o nosso Deus não é apenas o Deus da história, que levanta Ciro e levanta quem Ele quer para a salvação dos seus, mas Ele também é o Deus que controla até mesmo a história que a gente não percebe, mas que ela continua e que ela acontece no nosso meio e ao redor da gente. Esse é o Deus da meta-história, porque Ele criou todas as coisas, visíveis e as invisíveis. Quando eu pastoreava lá nessa cidade do interior do Nordeste, chamada Governador Dix-Sept Rosado, era uma congregação da Igreja Cristã Evangélica de Mossoró. Eu fui pregar no texto de Colossenses, e aí o pastor titular da igreja foi fazer uma visita lá na nossa igreja sem avisar. Quando ele chegou, eu falei: é hoje que eu vou ser mandado embora dessa igreja, porque eu ia pregar em Colossenses, no texto que falava a respeito da imagem única de Jesus Cristo, como a imagem do Deus invisível, e que Ele promoveu a reconciliação entre todas as coisas, os céus e a terra, as visíveis e as invisíveis. E num momento da pregação eu falei para a igreja, falando, eu disse: inclusive Satanás também foi reconciliado com Jesus. Aí, no final do culto, o pastor me chamou do lado: e eu quero conversar com você. Aí sim, pronto, é agora mesmo que o negócio vai entornar o caos. Me explica que negócio é esse de Satanás ser reconciliado com Jesus pela cruz de Cristo. Eu tive que explicar todo esse processo, mas a verdade continua a mesma, meus amados irmãos. Quando diz quando a Bíblia fala que Deus, o nosso Deus, é o Deus da meta-história, que está ao lado dele, Ele inclusive é o Deus do diabo. Santo Agostinho fala que até o diabo é diabo de Deus. Nada foge ao seu controle, nada foge à soberania de Deus. E o livro de Jó está aí para provar isso, que mesmo ali, Satanás, para fazer alguma coisa, precisava ter pedido a permissão de Deus para realizar qualquer coisa. Gente, o nosso Deus, Ele é soberano da história e da meta-história. Não precisamos ter medo de mais absolutamente nada, porque Ele controla tudo, as coisas visíveis e as invisíveis. E Ele não divide com ninguém o seu senhorio. Ele fala: eu e somente eu sou o Senhor, e não há mais nenhum outro. E aí o versículo 7 tem uma fala muito esquisita, porém verdadeira. Se Ele, somente Ele é Senhor, se Ele, somente Ele é Deus,
Então, evidentemente, as Escrituras respondem que tanto as bênçãos quanto as desgraças são promovidas por quem? Por Deus. O nosso Deus é quem faz isso. A não ser que você entregue poder e divinize Satanás, o diabo e os demônios, você vai ter um problema com isso, porque as Escrituras nunca divinizam o diabo nem os anjos caídos. Para a Bíblia, só Deus tem todo o poder. Para as Escrituras, só Deus é soberano. Mas quando ele fala aqui, é uma apologia contra a religião persa. A religião persa é muito parecida com o cristianismo em alguns aspectos. A religião persa acreditava num salvador humano que ressuscitaria. A religião persa tinha toda uma elaboração a respeito do conceito de anjos. E a religião persa tinha um conceito de dualidade cósmica. Eles acreditavam que existia o Deus do bem, e esse Deus do bem chamava-se Arimã, e o Deus do mal, que era o Ahura Mazda. Então, na cabeça dos persas, bem como na cabeça de um monte de cristão, que é na verdade muito mais místico do que propriamente bíblico, acredita que Satanás tem poder e que Deus também tem poder para isso e para aquilo. Eles também acreditavam que quando alguém ficava curado, era sinal do Mazda, Deus do bem. E quando acontecia alguma coisa de destruição ou alguma coisa de ruim com a pessoa, então era o Arimã, o Deus do mal. Esse conceito não está muito distinto, como eu falei há pouco, de algumas alas do cristianismo moderno. Quando alguma coisa acontece de bem, então é o Senhor que está fazendo na sua vida. Quando acontece alguma coisa de mal, então é o diabo que está agindo e promovendo desgraça na sua vida. Por isso que o texto do versículo 7 diz: eu, e somente eu, o Senhor, formo a luz e crio as trevas. Às vezes nós cantamos isso, que o Senhor manda embora as trevas, e de fato tem poder para isso, mas às vezes é Ele quem manda as trevas. E Israel precisava aprender que não havia sido o Deus da Babilônia que tinha vencido e os escravizado na Babilônia, mas tinha sido o próprio Senhor, que houvera profetizado isso já há bastante tempo, lá em Deuteronômio 28, como eu falei para vocês há pouco tempo atrás. É o Senhor que promoveu essa desgraça para Israel, mas é também o Senhor quem vai promover salvação para Israel. De novo, me permitam dar um exemplo meu. Isso não é, na oratória a gente aprende a não dar exemplo pessoal, mas como quem vai ser louvado não serei eu, mas a pessoa de Deus, eu vou usá-lo. Naquele dia, 5 horas da manhã eu me levantei e fui fazer meu devocional, e o texto que eu li foi 1 Samuel capítulo 2, a oração de Ana. E eu fui fazer o devocional porque eu também queria escrever uma carta, porque como eu ia fazer uma cirurgia na cabeça, eu não sabia se eu ia voltar com vida. Então eu ia escrever uma carta dizendo o seguinte: a dívida que eu tenho no banco X eu deixo para Isabela, a dívida que eu tenho ali no coisa Y eu deixo para Lisandra, e me considerem bom, porque a dívida foi pouca. E eu fui escrever uma carta, porque eu não sabia se ia voltar. E no meu devocional, que o Senhor me falou lá, no texto de Ana, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, especialmente no 5 e no 6, o Senhor diz o seguinte: eu faço morrer e eu faço viver, eu levanto e eu derrubo. Gente, por incrível que pareça, eu fiquei tão na paz, porque esse é o nosso Deus. É o Deus que concede vida e é o Deus que também promove a morte. É o Senhor que arranca do montouro o pobre e o faz assentar-se com os príncipes. Esse é o nosso Deus. Por isso, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, meu amado irmão, minha amada irmã, é motivo para louvar ao Senhor, é motivo para adorar ao Senhor, para render glórias ao seu nome. Quando nós temos o conceito bem assentado na nossa mente, no nosso coração, da soberania de Deus, aí eu posso falar como salmista no Salmo 23, quando lá está escrito: o Senhor é meu pastor e não tenho falta de absolutamente mais nada, porque tão somente o Senhor me satisfaz. A vida,
é um presente de Deus. A morte me leva para a presença do Senhor. A saúde me faz estar bem, mas a doença pode promover glória ao Senhor. Porque, como diz o apóstolo Paulo, é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Nós não precisamos de poder dos céus, meus amados irmãos, para ficar sentados nessas cadeiras acolchoadas. A minha igreja, eu congrego lá na igreja, na segunda igreja evangélica de Anápolis. Eu fiquei com inveja de vocês, porque lá é banco daqueles antigos, de madeira, duro, feito a gota, deixa o nosso bumbum quadrado, dói. E a igreja não é reta como aqui, ela é meio assim, e os bancos, os assentos também são meio assim. Então, se você não tiver cuidado, você vai escorregando, você cai. Se o pastor demora demais na pregação, incomoda, não é o juízo, é o bumbum mesmo, porque vai machucando. Eu sentei ali, eu ficava aí até amanhã de manhã, nesses bancos que vocês estão sentados. A gente não precisa de poder para estar aí, precisa de poder para fazer a obra do Senhor. Aí Deus concede poder, Deus concede graça. E aí vocês vão experimentando das maravilhas que o Senhor pode promover na sua vida, na minha vida, se utilizando das circunstâncias boas e ruins que passamos e experimentamos. O lúpus é uma das... eu estou me utilizando muito bem do lúpus, para vocês terem uma ideia. Eu estava com os pastores ontem à noite, e um pastor lá da igreja dos Pirineus, lá em Anápolis, a igreja pobre, necessita muito de ajuda. Ele falou assim: irmãos, no dia tal, em outubro, não me lembro agora quando, vai ter um mutirão. A gente vai lá construir, vamos capinar, vamos pintar a igreja, vamos levantar uma sala. E eu pensei assim: caramba, me deu aquela vontade de ajudar, de capinar, de pintar, de levantar muro. Sabe, aquela vontade forte. Aí eu disse: mas eu tenho lúpus, eu não posso, porque eu tenho que pegar sol, não posso. E sabe toda vez que as pessoas falam em capinar, em construção, eu fico com a vontade tão grande de fazer, mas o lúpus não deixa. Olha que doença maravilhosa. Olha que doença extraordinária. Lá no seminário a gente de vez em quando joga bola, aí tem a regra para pegar a bola fora, e para quem chuta, e quando eu chuto a bola cai fora, mas vai cair no meio do sol. Eu não posso ir pegar, gente. Eu tenho lúpus. Outro tem que ir pegar por mim. Esse é o nosso Deus, que se utiliza das coisas terríveis da vida para promover a glória do nome dele. Aliás, para que coisa mais horrenda e horrível do que a cruz de Cristo, onde o Santo de Deus morreu, e ele se utilizou daquela cena e daquele fato histórico terrível, e ali estava escondido o grande e perfeito amor de Deus que promove salvação às nossas vidas. Esse é o nosso Deus. Então, meus amados irmãos, se você estiver passando por lutas e por dificuldades na sua vida, não para, não murmura, não reclama, não baixa a cabeça, mas creia num Deus soberano que controla a história e pode reverter essa situação, ou às vezes não reverte, mas se utiliza da tua situação sofrível para promover a glória dele. Que bênção, que maravilha, seres humanos que sofrem como o mestre sofreu para promover a glória de Deus. É massa sofrer, ainda que eu não seja masoquista, e nenhum de vocês também o é, com certeza. Mas paremos com o evangelho da glória, onde crente não pode sofrer, onde crente não pode adoecer, onde crente não pode morrer, onde crente não pode ficar pobre, onde crente não pode isso, não pode aquilo. Quem já se viu um negócio desse? O nosso mestre morreu numa cruz. O nosso mestre, ele não divide a glória dele com ninguém, meus amados irmãos. Por isso que a gente não pode reclamar e nem falar reclamando. A gente pode conversar com ele e ser honesto com ele. Eu fiquei bem chateado com ele também uma vez. Falei com ele: Senhor, não estou entendendo muito bem o esqueminha que o Senhor está trabalhando na minha vida não. Está doendo, está sendo complicado. Pode conversar com Deus, seja honesto com ele, mas não reclama da soberania dele. Ele é soberano. Se ele quiser te levar para o túmulo, qual o problema? Se ele quiser, você que é empresário, fazer com que você vá à falência, qual o problema? Se ele mudar a tua sorte do dia para a noite, qual o problema? Cremos que ele é soberano?
Cremos que Ele é soberano, gente? Então, louvado seja o nome dEle com tudo o que vivemos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas o nosso Deus não é apenas o Senhor da meta história. Pode passar, meu jovem mancebo. Ele também é o Senhor, é o Deus da supra história, que está acima, além da história. Então o nosso Deus não apenas governa a tua história em particular e a nossa história atual. Ele não apenas governa sobre a história que está ao lado da gente. Ele não apenas controla, tem poder sobre Satanás, demônios, anjos. Não precisa ter medo de macumba. Eu passei, quando eu pastoreava em João Pessoa, eu passei para fazer o curso de História da Religião na UFPB lá, na Federal da Paraíba. Eu fui só um mês só, porque a igreja pediu para eu não fazer. Porque eu já estava ficando doido. Porque a primeira aula, o primeiro mês foi tudinho só estudando sobre Exu Caveira, Pombagira, a Tranca-Rua. Se você perguntar sobre esses demônios, tudo, eu sei tudo que precisa fazer para você conseguir coisas desses indivíduos. O Senhor é Deus sobre eles. Não precisa ter medo de macumba, mal olhado, não precisa botar sal grosso em lugar nenhum, não precisa colocar copo santo em cima de televisão, não precisa fazer absolutamente nada, porque o Senhor é soberano sobre esses indivíduos também, porque Ele é o Senhor da meta história, e Ele, para finalizar, é o Senhor da supra história. O versículo 13 diz: eu levantarei esse homem na minha retidão, farei direito todos os seus caminhos, ele reconstruirá a minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento, nem qualquer recompensa, diz quem? O Senhor dos exércitos. Todos os exércitos dos céus e da terra estão à disposição do poder de Deus para promover salvação e libertação ao seu povo, a nós atualmente, a igreja dele. Ele é o Senhor dos exércitos. Ciro, ele foi levantado para reconstruir Jerusalém, para levantar os muros da cidade, para reconstruir o templo do Senhor, e ele fez isso sem exigir nenhum pagamento, pelo contrário, ele que pagou. Lembra lá da libertação também da escravidão no Egito? A palavra do Senhor diz, que Deus disse para Moisés, não apenas eu vou tirar vocês do Egito, como o Egito ainda vai dar dinheiro para vocês. Quando o povo de Israel saiu do Egito, os egípcios deram dinheiro para Israel. Pensa num povo bom, que eu dou até dinheiro para sair de perto de mim. Deram até dinheiro para eles. Quando Arão e aquela turma lá construíram o bezerro de ouro com o ouro que tinham ganho dessa turma. E agora novamente o Senhor diz: eu não apenas vou libertar vocês de lá do cativeiro onde eu levei vocês, eu vou tirar vocês de lá, porque eu promovo a desgraça e também crio a paz. Eu restauro, eu salvo, e além de tirar vocês de lá, eles ainda vão dar dinheiro para vocês. Vocês não vão pagar nada, absolutamente nada, porque eu, o Senhor dos exércitos, estou dizendo isso para vocês. E aqueles que eram inimigos de vocês, a Etiópia, o Egito, os sabeus, farão e pertencerão a você, Jerusalém, porque eu vou colocar você no cimo dos montes. Não significa dizer que nós vamos ficar como cabeça e não como cauda, como alguns gostam de pregar, mas significa tão somente que o Senhor vai restaurar a sorte de Israel. Gente, deixa eu falar uma coisa rapidamente, eu estou encerrando. O nosso cristianismo, ele não pode ser um cristianismo triunfalista, porque ele não é. Há muitos irmãos nossos, para que o evangelho chegasse até você e até a cidade de Goiânia, morreram e entregaram suas vidas por causa de perseguição religiosa que eles sofreram. E até hoje isso acontece, especialmente no mundo árabe. Nosso cristianismo tem que ser um cristianismo que prega a cruz e vive a cruz de Cristo. Como diria Martinho Lutero, temos que viver a teologia da cruz e não uma teologia da glória. Quando o texto diz
que até esses inimigos pertencerão a Jerusalém e serão acorrentados e passarão para o lado do Senhor, implica que o Senhor vai restaurar completamente a sorte de Israel, assim como Ele também restaurará toda a nossa sorte. E restaurar a sorte não significa dizer que que amanhã você vai ficar mais rico do que hoje, e que amanhã você vai ter mais saúde do que hoje, e que amanhã você vai ter mais prosperidade do que hoje. Nada disso. De acordo com as Escrituras Sagradas, quando o Senhor vai restaurar nossa sorte como igreja completamente, é quando Jesus vier para nos buscar e nos levar para o céu de glória. Por isso que como igreja devemos constantemente orar o Maranata, ora vem Senhor Jesus, e não nos satisfazermos e ficarmos bem com essa realidade sofrível e mundana, porque quando Deus diz que Ele é o Deus da supra-história, é que a gente não consegue entendê-lo completamente. Olha o que é que diz o versículo 15: verdadeiramente Tu és um Deus que se esconde, ó Salvador de Israel. Por isso que a cruz é um escândalo, pedra de tropeço, porque o Deus que é eterno morreu na cruz do Calvário. O Deus que criou a vida deu a própria vida. É um absurdo. O nosso Deus é um Deus que se esconde através dos fatos da história. Você pode não perceber, mas a Dilma está aí no governo para abençoar o povo de Deus. Você pode não perceber. O prefeito da cidade, que há pouco tempo atrás não estava mandando nem colher lixo aqui na cidade, que eu ficava sabendo lá de Anápolis, foi colocado aqui para abençoar o povo de Deus. O governador, que aí eu conheço, que é o Marconi Perillo, também. Por isso que essa questão de partidarismo dentro da igreja não pode acontecer nunca, e nem pode ter conflito entre irmãos por causa de partido político, porque a crença única e exclusiva é que o soberano Deus age por meio dessas autoridades, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando no primeiro momento a gente sofre. Porque se a gente sofre, como agora estamos sofrendo com a crise no Brasil, então o que é que a gente entende, se o nosso Deus é soberano? Que Ele está disciplinando o Brasil. Nada mais do que isso. É essa crença na soberania, é percebendo Deus agindo. Olha só, um cearense, a minha cabeça não é tão chata, a minha cabeça é até afiladinha e bonitinha. Meu pai e minha mãe não tacaram a mão na minha cabeça dizendo para eu crescer para ir para São Paulo. Não aconteceu isso comigo. É porque a maioria dos cearenses são criados em rede. Aí como é criado em rede, aí vai ficando assim o bebê, aí a cabeça vai ficando chata. Eu fui criado em cama. Aí eu deitava assim como vocês, aí a cabeça ficou afiladinha como a de vocês. Eu imagino que essa é a tese. Um cearense aqui com vocês. Eu conheci a Igreja Cristã Evangélica de Campinas só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É famosa, até mesmo lá em Fortaleza, de onde eu sou. Um cearense, ainda que eu tenha muito orgulho de ser cearense, eu não falo isso com nenhuma baixa autoestima, pregando para vocês, falando a palavra de Deus, como o Fernando leu, a palavra de Deus, a voz do Senhor que faz proezas no nosso meio. Olha só, a despeito de eu ser relativamente bonito, ainda assim é um ser humano pobre, falível, sujo, fedorento, que sua, que cansa, que às vezes fala alto demais e machuca seus ouvidos, que às vezes fala e cai cuspe. Ser humano normal. E eu me atrevo a pregar a palavra de Deus, e vocês que estão aí sentados creem que Deus está falando por intermédio de um sujeito como eu, que não sou nada, literalmente, não estou sendo falso, não estou usando de falsa humildade, mas é para vocês verem como o nosso Deus é um Deus que se esconde. Como perceber que Deus está falando por meio da minha voz em português? Tem que ser uma coisa extraordinária, tem que ser objeto de fé, e é por isso que o profeta fica escandalizado quando ele levanta Ciro, e ele está agindo através de Ciro, e ele diz, verdadeiramente Deus, tu é um Deus que se esconde, porque tu poderia vir montado num cavalo branco, abrir os céus, e fazer toda a desgraça, todo o sofrimento nosso acabar. Ele não faz isso, ele se esconde, e é preciso que tenhamos fé para perceber isso. E por fim,
ele diz no versículo 17 e 16 e 17, que aqueles que fazem ídolos, aqueles que desobedecem estão perdidos e serão constrangidos, enquanto aqueles que se submetem ao senhorio do Senhor e o adoram exclusivamente, serão eternamente salvos e não serão jamais envergonhados. E essa é a promessa do Senhor para nós. Aqueles que creem no seu Filho, Jesus Cristo, nunca será envergonhado, porque habitará na presença do Senhor eternamente. Essa é a fala para Israel: me obedeçam e eu vou fazer com que vocês habitem na terra prometida eternamente. E para nós a mensagem é: obedeçam a pessoa do Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, e vocês terão vida eterna, vida que se estende além dessa vida. E não é conto da carochinha. Você que pode estar pensando aí, mas vida após a morte? Existe vida após a morte. E eu vou te falar, existe inferno para quem vai para lá, e existe também o céu para quem vai para lá. Quem tem dúvida, levanta a mão aí que eu estou com a peixeira. Aí eu enfio no seu bucho. Aí você vai lá e depois volta e conta para nós, para você ver como tem verdade no negócio. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, submetam-se à soberania do Deus magnífico e o adorem irrestritamente. Porque, pode passar, meu amado irmão, porque o nosso Deus, o Deus magnífico, Ele é o Deus da história, Ele é o Deus da meta-história e Ele é o Deus da supra-história. Quão bom é saber que um Deus bondoso, de acordo com o texto de João, Deus de amor, que é amor, é o Deus que controla a nossa história. Podemos amanhã trabalhar seguros, tranquilos. Se um ladrão assaltar a gente, a soberania de Deus. Se conseguirmos irmos e voltarmos do trabalho, soberania de Deus. Se morrermos, a soberania de Deus se estabeleceu. Se vivermos, a soberania de Deus continua de pé. Porque o nosso Deus é soberano. Ele é o Deus da história, Ele é o Deus da meta-história, Ele é o Deus da supra-história. Porque o Deus magnífico, o Deus criador, exige adoração irrestrita. Amém? Vamos orar. Senhor, te bendizemos e te agradecemos, porque o Senhor controla a história de cada um aqui, Deus. Quantos homens e mulheres aqui eram drogados, bebiam, e o Senhor os resgatou do império das trevas e os trouxe para o reino do Filho do teu amor. Quantas histórias aqui pareciam tão perdidas e o Senhor restaurou por completo, e hoje são testemunhos ambulantes do que o Senhor tem feito na vida de pessoas desta igreja. Que esta igreja, Pai, possa propagar aqui no bairro, na cidade, que o Senhor é soberano, que o Senhor é o Deus da história, e que como seres criados, dependentes do Senhor, precisamos nos submeter ao teu senhorio, reconhecendo Jesus Cristo como o Salvador das nossas vidas. Faz isso, ó Pai, aumenta a fé de cada um dos meus irmãos e a compreensão da soberania do Senhor, que por vezes na ação do Senhor não age de acordo com a nossa caixa teológica, mas cremos que o Senhor está levando a bom termo, não apenas a história do cosmos, mas também a história individual de cada um dos que aqui estão esta noite, ó Pai. Por isso, nós rogamos a Ti, Deus bondoso, cheio de misericórdia, que o Senhor intervenha com libertação, que o Senhor intervenha com curas, que o Senhor intervenha com promoção de salvação, que o Senhor restaure, Pai, aquilo que está quebrado na vida dos meus irmãos, e eles possam perceber que é o Senhor, o Deus magnífico, aquele que é o único, e além de Ti não há nenhum outro que está agindo na vida dos meus amados irmãos aqui, ó Pai. Faz isso, para que possamos continuar Te adorando, continuar Te contemplando, continuar cultuando, porque o Senhor é digno, porque não há nenhum outro Deus além do Senhor que é digno de ser adorado e louvado. Muito obrigado, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. É um prazer, irmãos, estar com vocês. Agora é para vir um pastor, que eu esqueci o nome. Esse é o Senhor. Eu conhecia de nome. Agora eu te conheço porque eu te vi e vi que você é um cearense arretado.
Deus abençoe. Muito obrigado por você ter atendido o nosso convite de estar com a gente. O pastor Marcos compartilhou comigo na semana, falou: pastor Yuri que vem. Eu falei: joia, porque eu já conhecia de informações, agora pessoalmente. Obrigado também, Alessandra, Isabel.